Bom dia, hoje vamos falar um pouco sobre violência contra os idosos, estatutos, né? Tudo bem? Bom dia, Leonardo, tudo bem? Isso, por incrível que pareça, triste, mas é uma coisa bem mais comum do que a gente imagina. Alguns idosos que são maltratados, inclusive por pessoas da própria família, que eu acho mais feio ainda, né? É um absurdo, Leonardo. Inclusive, é uma cultura, né, do Brasil, infelizmente, porque eu vejo que a lei, ela não cria condutas, ela apenas já fala das condutas existentes, né? Para ver o absurdo que é o desrespeito com o idoso no Brasil, veja que o Estatuto do Idoso, no artigo 2º, diz que o idoso ele é detentor dos direitos e garantias fundamentais de todo ser humano. Ou seja, ele fala uma coisa que já é óbvia, mas ele fala porque o idoso realmente ele é desrespeitado diariamente, ele é destratado diariamente, inclusive por pessoas, como você disse, da própria família, ou pessoas que teriam o dever de cuidar desse idoso, o que é mais absurdo, né? Então, e por isso foi criado o Estatuto do Idoso, onde ele é um estatuto garantista, onde traz direitos e garantias para o idoso, ratificando direitos que já são logicamente inerentes a ele na condição de pessoa humana, e traz também a criminalização de algumas condutas que infelizmente são praticadas contra o idoso. Entendi. E aí, por exemplo, se a gente vê o idoso sendo maltratado, porque às vezes a gente vê também muito nos principais jornais algumas cuidadoras que têm familiares, inclusive, que quando vai ver, né, vê que está com algum tipo de hematoma, a cuidadora, porque caiu, e a gente sabe que uma das maiores causas de morte de idosos é essa questão da queda. O que a gente pode fazer? Como é que a gente procede? Neste caso, é importante fazer uma denúncia, né? No caso, notícia-crime, né? Junto à autoridade policial, que é quem vai apurar isso aí, ou até pode ser feito até junto mesmo ao Ministério Público, né? Para que seja coibido esse tipo de violência, né? Nós temos no Brasil hoje, os dois principais crimes contra o idoso são exatamente a violência, né, contra o idoso e a apropriação indébita das rendas do idoso. Né? Geralmente o idoso é aquela pessoa que está aposentado, por vezes tem uma aposentadoria muito boa, e aí pessoas da família passam a se apropriar daquela aposentadoria do idoso. Tanto uma conduta como a outra são crimes previstos no Estatuto do Idoso. Né? Lembrando que as penas dos crimes previstos no Estatuto do Idoso podem chegar até 12 anos. Né? No caso, por exemplo, onde é deixado de dar ali os cuidados básicos ao idoso, de alimentação, né? de asseio, os cuidados básicos do idoso são deixados de ser prestados pela pessoa que tem essa obrigação, apenas se acontecer a morte do idoso pode chegar até 12 anos. Né? E mesmo que não aconteça morte, só pelo maltrato, pelo sofrimento psicológico, físico ali, já existe uma pena já. Então são penas realmente que podem ser aplicadas, devem ser aplicadas inclusive, e sempre que houver esse tipo de conduta, né, seja a violência doméstica familiar contra o idoso, seja a violência por qualquer outra pessoa que não seja familiar contra o idoso, seja a apropriação de bens ou de valores que o idoso recebe mensalmente, são crimes e devem ser denunciados. Né? Inclusive tem outro crime que é a retenção do cartão de benefício do idoso como garantia de pagamento de dívida, por exemplo. Eu ia falar justamente isso, porque tem algumas casas que cuidam de idosos, porque geralmente é o seguinte, gente, eu acho isso um absurdo, às vezes, são nossos pais, nossos avós, passam a vida inteira cuidando da gente, e de repente, quando a gente se casa, algumas pessoas, né, não são todos, não estou generalizando não, algumas pessoas quando se casam, e aí, sei lá, às vezes a esposa não gosta, ou o esposo não gosta, alguém da família não gosta, e diz assim, o velho ali está atrapalhando. Né? E aí de repente assim, vamos então colocar ali uma casa de repouso boa, que ele fica com pessoas da idade dele, porque dá muito trabalho, e de repente algumas casas que não são sérias, que não são todas, para você colocar lá, ficam com uma certa parte desse benefício, inclusive fica com o cartão do idoso retido, uma certa parte que diz assim, mas isso aqui é para comprar fralda, é para comprar isso, e a gente dá 10% para isso, que eles compram o que quiserem. Pode isso? É crime. E quem comete crime é criminoso. Então deve ser denunciado ao Ministério Público, deve ser denunciado à autoridade policial. Inclusive o Estatuto do Idoso traz alguns crimes relacionados diretamente a isso. Por exemplo, como você falou, a retenção do cartão, ele é crime por qualquer pessoa, independente de ser a casa ali de cuida do idoso, onde muitos chamam também de asilo, aí outros chamam de lar permanente, né? A lei fala em lar permanente. Então, o caso de acolhimento, mas se reter o cartão do idoso é crime. O idoso ele é um cidadão de direitos. Lá no artigo 2º, como eu disse, é por isso que ele ratifica lá, dizendo que o idoso ele tem direito às garantias inerentes
a pessoa humana, né? Porque não é porque a pessoa ficou idosa que ela parou de raciocinar, parou de ter comando da sua própria vida, não. Ao contrário disso, ela é uma pessoa mais experiente. Apenas a condição física a deixa debilitada, né? Na maioria dos casos é apenas a condição física. Então, tanto se reter o cartão do idoso, do benefício, como algumas casas que querem obrigar o idoso a assinar uma procuração, para que aquela casa movimente uma conta financeira, por exemplo, do idoso, uma conta bancária. Assinando, desculpe interromper, mas assinando essa procuração, a casa acha que está burlando um pouco a lei? Porque ele vai chegar e vai dizer assim, não, ele me deu uma procuração aqui para... Na verdade, no momento que ele pede para o idoso assinar a procuração como condição para ele permanecer na casa, ele está infringindo a lei, porque a lei é específica. No Estatuto do Idoso tem um artigo que fala do crime em espécie, de quando esse tipo de casa pede ou obriga o idoso, ou exige, basta exigir, que o idoso assine uma procuração. Tá? Então, se exigir para que o idoso fique naquele local, que ele assine a procuração, ele já praticou um crime. Né? E como eu disse, as penas ali previstas podem chegar, né? São penas que chegam a 3, 4, 6, até 12 anos. Pode o máximo fechar, das penas. esse Com certeza, esse estabelecimento sofrerá sanções administrativas. Porque o Estatuto do Idoso, Leonardo, ele protege o idoso como um todo. Infelizmente, no Brasil, nós temos aquela história da lei que pega e a lei que não pega. O Estatuto do Idoso, como o Estatuto da Criança e Adolescente, como o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, são leis que no Brasil não pegaram. Não pegaram e são absurdos, porque é uma legislação que está vigente. Todos nós somos obrigados a cumprir aquela legislação, porque a Lei de Introdução ao Código Civil diz que ninguém poderá se eximir das obrigações legais alegando desconhecimento da lei. Então, todos têm a obrigação de cuidar do idoso, de evitar que o idoso seja maltratado. Né? Nós temos os direitos do idoso que são desrespeitados. Por exemplo, o idoso é aquela pessoa a partir de 60 anos de idade. Tá? Até 59 anos ele não é protegido legalmente como um idoso. Sim. A partir dos 60 completos ele já é o idoso protegido pela legislação. Algumas garantias... Tem umas garantias que vêm a partir dos 65 anos. Por exemplo, o transporte municipal gratuito de idosos, né? A passagem gratuita. Isso. O que é que a lei fala? A partir dos 65 anos, o idoso tem direito ao transporte gratuito. Ele não precisa fazer nenhum cadastro, ele não precisa de carteirinha especial, ele não precisa de nada disso. A partir dos 65 anos, basta que ele mostre. A lei fala em qualquer identificação. Então pode ser a identidade, pode ser uma CNH, que é a carteira de habilitação, pode ser a carteira de trabalho, qualquer documento que tenha a identificação dele com foto, que prove que ele tem 65 anos de idade, obrigatoriamente ele tem que ser transportado no transporte urbano. Tá. Deixa eu só te fazer uma outra pergunta antes da gente finalizar. Você falou a gente tinha muita coisa a discutir dessa questão do Estatuto do Idoso, mas eu queria lhe perguntar do transporte intermunicipal. Porque geralmente o idoso, ele tem é como se fosse uma cota para ir. Isso. Geralmente quando você vai a algumas empresas assim, não tem, já acabou. Como é que a gente faz? Pronto. Só para finalizar a questão do transporte dentro da cidade, caso o motorista se recuse, qualquer pessoa que se recuse ou dificulte o acesso do idoso ao transporte urbano de forma gratuita, a partir de 65 anos, ele comete crime. Tá? É um crime passivo de 6 meses a 1 ano, né, de prisão, de reclusão. Então, no caso do transporte interestadual, o que é que a lei diz? Cada ônibus que for partir tem que ter 2 vagas gratuitas para idosos acima de 65 anos que tem uma renda até 2 salários mínimos. Certo. Então, basta a pessoa com salários mínimos que ele tem direito em cada ônibus 2 assentos gratuitos. Caso tenha acabado aquele assento gratuito, que a empresa tem que provar que acabou, tem que mostrar ali quem foi o idoso que comprou a passagem. Tá? Caso ela não mostre, caso ela esteja burlando dessa forma, ela cometeu o crime, que eu acabei de falar. Né? Então, caso tenha já essas 2 vagas lotadas no ônibus, ele tem que dar 50% de desconto no mínimo para cada idoso a mais do que essas 2 vagas obrigatórias. Né? Na passagem, basta o idoso provar a condição de idoso de 65 anos e o comprovante de que ganha até 2 salários mínimos. Qualquer coisa é sempre bom, como você disse, procurar um advogado. Sempre procura um advogado, é quem vai resguardar o seu direito. O idoso, ele inclusive, quando sofre maus tratos, procura um advogado. O advogado vai resguardar o seu direito, inclusive de pensão alimentícia, que é devida pelos filhos, pelos netos ao idoso. Muito bem, muito obrigado, viu? Obrigado a você, Dano. Volte sempre.